5 nesta manhã de sexta-feira. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. No Check-up no rádio desta sexta-feira, dia 13, nós vamos receber a participação do odontólogo Caio Alves, da Caicó Sorridente, para discutir um tema importante para a nossa saúde, os maiores vilões da saúde bucal. Com a rotina diária, agitada e a variedade de alimentos e hábitos que enfrentamos diariamente, é fundamental saber identificar e combater esses inimigos da nossa saúde dental. E é sobre isso que Caio Alves irá falar a partir de agora. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Quais são os principais vilões da saúde bucal que devemos ficar bem atentos? Bom dia, Caio. Bom dia, Marcos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes do Panorama. Marcos, hoje a gente traz um tema que é de suma importância, porque para que as pessoas entendam que existem alguns fatores que aumentam o risco da gente ter um déficit da nossa saúde bucal. Hoje eu vou me ater a falar principalmente de hábitos, hábitos que a gente pode ter no dia a dia, e também falar de alimentos que podem ser vilões na odontologia. Começando a respeito dos alimentos, porque quando a gente fala de alimento na odontologia, muita gente cria logo um pânico, e começa a pensar, mas eu tomo muito café, mas eu tenho o costume de mascar muito chiclete, minha alimentação é rica em açúcar. Então existem realmente alguns alimentos que favorecem o aparecimento da doença cárie, e como também aparecimento de bactérias que podem fazer com que haja algum tipo de inflamação gengival. Dentre esses alimentos, Marcos, as pessoas estão certas quando elas relatam que os alimentos ricos em açúcar, eles favorecem o aparecimento da cárie, porque realmente o subproduto desse alimento, a sacarose, ele é um alimento perfeito para que as colônias bacterianas façam ali a sua festa, falando assim bem simples para que todo mundo entenda. É como se tivesse um alimento perfeito para a colônia de bactérias chegar ali e devorar esse açúcar, essa sacarose, mas ela não devora somente a sacarose do dente, ou a sacarose do alimento. Ele devora também a estrutura dentária. Esse é o grande problema. Se ela tivesse a inteligência de que houvesse somente a necessidade de devorar apenas a sacarose, o açúcar, o dente ficaria intacto. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Porém, Marcos, eu sempre gosto de falar e não criar pânico e terror para as pessoas, porque por mais que você tenha uma alimentação rica em açúcar, que vai gerar outros danos para a sua vida, claro, eu não vou me ater a falar sobre os problemas que o açúcar vai gerar para a sua saúde orgânica, para a sua saúde geral. Isso aí é um outro tema e um tema para outro tipo de profissional. Porém, com relação à saúde bucal, por mais que você tenha uma alimentação rica em açúcar, muita bala, muito chiclete, até mesmo muito líquido que também é rico em açúcar, você fazendo a escovação correta, utilizando o fio dental, tendo a rotina de escovação da maneira correta, isso vai fazer com que você tenha muito menos riscos de desenvolver cárie, de desenvolver algum problema relacionado à saúde bucal, Agora, se você faz a ingestão desses alimentos com uma frequência grande e a frequência de escovação não acompanha o consumo desses alimentos, fatalmente, vocês terão problemas relacionados à saúde bucal. Não tem como a gente ficar livre disso. Porém, existem outros alimentos que são ruins nesse âmbito da saúde bucal. Por exemplo, o próprio salgadinho de milho, aquele que a gente chama de pipoca, outras pessoas de outros estados chamam de xilito, aquele salgadinho de milho convencional, não vou citar nem nome de marca. Aquele salgadinho é extremamente pegajoso e ele é um carboidrato. O carboidrato também tem seus níveis de açúcar quando geram seu subproduto, e isso faz com que as bactérias se aproveitem.
Mas qual é o grande problema disso tudo? Aquela pessoa que está assistindo ali seu filme durante a noite, pega aquele salgadinho para degustar ali na cama, coloca do lado ali da cabeceira da cama, começa a comer, não é? E aí adormece, né? Aí você está fazendo um campo perfeito de sua boca para que haja desenvolvimento e proliferação bacteriana. Porque além de ser um alimento pegajoso, rico em carboidrato, ele é também um alimento que pode alterar os níveis de pH da boca. E a gente sabe que as bactérias causadoras da cárie, principalmente os Streptococcus mutans, ele se desenvolve em um meio ácido, né? Em um meio ácido. Se o pH da boca estiver equilibrado, ela não vai se desenvolver. E aí, se você propicia um campo, um meio excelente, ideal para o aparecimento e a proliferação dessas bactérias, isso será fatal, né? Então, alimentou-se, espera um tempinho, faz a escovação, remove aquilo que está grudado em seu dente. Não estou mandando ninguém proibir, eu não estou proibindo ninguém de fazer uso de qualquer tipo que seja alimentação, mas estou fazendo com que você tenha consciência de que você tem uma alimentação rica em açúcar, rica em alimentos pegajosos, rica em alimentos que geram o subproduto sacarose. Vocês têm que ter a noção de que precisa realmente fazer uso de uma escovação ainda mais eficaz. Caio, como o açúcar e os alimentos ácidos, eles afetam nossos dentes e gengivas? São vilões? São vilões, com certeza, Marcos. O açúcar, como eu falei, ele é um alimento que ele gera esse subproduto que faz com que a bactéria tenha um apreço muito grande por ele e tenha a capacidade de fazer, né, a sua destruição, né? A bactéria vai lá, começa a fazer essa destruição e começa a formar mais colônias bacterianas. E aí vai formando a placa bacteriana e começa a desmineralizar o esmalte dentário. Assim como também alimentos que são ácidos, eles favorecem, né, a acidez, ou seja, diminuição do pH bucal, favorecendo assim a proliferação também bacteriana. Qual é a importância da escovação correta e do uso do fio dental para a saúde bucal? Excelente pergunta, eu ia falar justamente sobre isso. Muita gente confunde escovar os dentes com escovação correta. Escovar os dentes não tem nada a ver com escovação correta. Muitas vezes as pessoas pegam uma escova, passam sobre os dentes, em média ali 30 segundos, e faz a lavagem da boca, cospe e acha que escovou os dentes. Não é verdade. Ali você está fazendo realmente uma desorganização do biofilme, antes feito do que não feito. Porém, existem técnicas corretas para que você faça essa escovação. E a escovação da estrutura dentária, ela deve ser feita com paciência, com calma, não é com força. Ela precisa ser feita com leveza, né? Mas implicando ali também uma mecânica correta, para que você não faça somente espalhar sujeira dentro de sua boca, né? Então, depois eu vou até trazer o tema aqui de como escovar os dentes da maneira correta, né? Porque a gente vai gastar muito tempo. Mas o que eu posso dizer, não existe escovação correta, aquela escovação que você tem pressa. Você muitas vezes vai machucar sua gengiva com o cabo da escova, vai machucar a gengiva com as cerdas da escova, vai gerar um campo de inflamação sem a mínima necessidade. O que você deve fazer é ter paciência, escovar os dentes, usar o fio dental com paciência. As pessoas têm muita mania de escovar os dentes com muita rapidez. Parece que aquela tarefa ali é a tarefa mais árdua do seu dia e que ela não pode perder tempo algum. Infelizmente, a não escovação ou a escovação deficiente gera também a proliferação bacteriana, favorece essa proliferação e também a gente não remove os níveis de placa que ficam sobrepostos à superfície dentária. Podemos prevenir a cárie dentária apenas com os cuidados em casa ou é necessário fazer visitas regulares ao dentista? É de extrema necessidade fazer a visita regular ao dentista, porque por mais que você tenha uma qualidade de escovação, use fio dental, existem algumas regiões que você não consegue fazer a remoção do biofilme. E é inevitável que algumas pessoas tenham a maior capacidade ou maior tendência de formação de cálculo dentário, que é na verdade aquela
aquela crosta que fica, que muita gente chama de tártaro também, né? Aquela tonalidade amarela ali, por mais que você passe o fio e escove, ele não será removido. Então daí é muito importante a escovação e o uso do fio dental, mas também é importante a visita ao dentista. Caio, quais são os sinais de alerta de problemas bucais que as pessoas devem observar? Marcos, principalmente com relação à estrutura dentária. Se você começar a perceber que sua estrutura do dente ela está começando a ficar esbranquiçada, opaca, sem brilho, muitas vezes com uma massa sobrepondo essa superfície, e você, quando passa a escova, sente aquele mau hálito, é um sinal clássico de que existe um meio bucal que não está tendo e não está sendo bem cuidado por essa pessoa em sua residência. E é um sinal de que você precisa sim fazer realmente um tratamento e acompanhamento especializado com o cirurgião dentista. O estresse e outros fatores externos influenciam a saúde dos nossos dentes? Influenciam, Marcos, de maneira indireta. Porque quando a gente é uma pessoa estressada, ansiosa, a gente começa a ter hábitos deletérios. Quais são esses hábitos deletérios? Hábito de ranger os dentes, hábito de apertar os dentes e hábito de roer unhas, né? E esses 3 hábitos, eles são também prejudiciais à saúde bucal. O hábito de ranger os dentes pode levar o desgaste desses dentes e também níveis de sensibilidade acentuado, assim como também o hábito de apertar os dentes e o hábito de roer as unhas, além de poder também causar danos à articulação temporomandibular. Porque quando a gente está roendo unhas, a gente está levando o nosso dente a uma posição que não é habitual. E a gente está levando também a nossa articulação a essa mesma posição. E quando a gente gera isso de maneira muito frequente, os problemas aparecerão. A gente não sabe quando, mas será presente. Já falamos aqui nos vilões, agora falando em hábitos diários. Existem hábitos diários que podem estar prejudicando a nossa saúde bucal sem que a gente perceba? Existe, Marcos, e eu vou falar agora do principal vilão. Um hábito que muita gente ainda infelizmente tem, que é o hábito de fumar, o hábito de fazer uso do cigarro, né? E esse hábito, ele dentre todas as situações, dentre todos os vilões, ele sem sombra de dúvidas é o pior hábito possível. O cigarro, além de ter a capacidade de manchamento da estrutura dentária, né? Ele tem a nicotina presente que causa aquele mau hálito terrível. Ele causa reabsorção óssea, né? Devido à sua temperatura. Essa temperatura do cigarro faz com que as estruturas de sustentação comecem a ser reabsorvidas. O cigarro com o uso a longo prazo gera também esse amolecimento dentário, fazendo com que essa pessoa possa ter maior capacidade e maior probabilidade de ser uma pessoa desdentada futuramente. E o cigarro também, infelizmente, é um fator de risco iminente, de risco importante para o aparecimento do câncer bucal, porque é uma doença que, apesar de ainda ser um grande tabu, que a gente às vezes até tenha um certo cuidado em falar, o câncer bucal existe, é presente. A gente tem pacientes que infelizmente possuem câncer bucal e principalmente câncer de garganta e de estruturas próximas, né? E que quando a gente vai fazer o levantamento, infelizmente aquela pessoa, em sua grande maioria, os estudos estão aí para mostrar isso, elas são fumantes, né? Claro, infelizmente o câncer pode desenvolver até mesmo em pessoas que não fazem e não têm nenhum tipo de hábito ruim. A gente também vê isso por uma questão de carga genética, por uma questão de fatores múltiplos, porém a pessoa que fuma, ela está mais predisposta, ela está mais dentro desse risco, infelizmente. Então, o cigarro, além de fazer mal para a saúde geral, para a boca em si, ele é um vilão terrível. A fumaça, né, aquela fumaça mascara a inflamação gengival. Muitas vezes, quando você tem um sangramento gengival, a gengiva fica inflamada, a fumaça vai lá e estanca o sangramento, você pensa que não existe, né, sangramento gengival, quando na verdade está sendo mascarado pelo cigarro, e aquilo ali vai levando a um nível
superior de inflamação e pode levar também a necrose da região. E é realmente um vilão de carta maior. O ouvinte Daniel pergunta: existem diferenças entre cremes dentais para se manter a saúde bucal? Excelente pergunta, né, do ouvinte. Existem sim diferenças. Você deve procurar cremes dentais que possuem a quantidade de flúor suficiente, né? E que a maioria dos cremes dentais que são vendidos já possuem. Porém, eu gosto muito de cremes dentais convencionais, Marcos. Eu gosto de creme dental de tonalidade branca, né? E cremes dentais que não tem nenhum tipo de abrasivo em sua composição. Ou seja, são cremes dentais livres de abrasivos. São cremes dentais lisinhos. Ele não desgasta a estrutura dentária. Eu não sou muito fã de cremes dentais granulosos, aqueles cremes dentais que parece que tem uma certa areia dentro dele. Eu não gosto muito daqueles cremes dentais, até como uma questão pessoal. Não é que ele vai fazer um grande mal, porém, a longo prazo, pode gerar sim sensibilidade. Eu gosto mais de cremes dentais convencionais. É mito ou é verdade a questão de uma criança que ainda está nascendo os dentes, ao tomar antibióticos, os dentinhos nascem já com problemas? Excelente pergunta, né? O grande mito de que o antibiótico gera cárie. O antibiótico, né, principalmente o antibiótico em suspensão oral, né, que é o que a criança toma, ele é uma medicação rica em açúcar. Então, se a criança ingere muito antibiótico, ela está fazendo com que haja um campo perfeito para a proliferação bacteriana. Porém, se a criança, na mesma frequência que usa antibiótico, faz a escovação e a higienização da mucosa e dos dentes, essa criança vai fazer com que também tenha um pH equilibrado e também não desenvolverá a doença cárie. O antibiótico, ele por si só não tem essa capacidade. Ele tem que ser associado a um nível de má higiene oral. Tem mais perguntas? Bom dia. Caio, bom dia. Se for fazer uma consulta lá para saber avaliar o preço, paga ou não? Eu queria só avaliar para ver quanto é que dá o meu trabalho de dente. E aí, Caio? A avaliação, nossa avaliação, ela é gratuita, né? Nossa avaliação dentária. Eu sempre gosto de distinguir dois processos, avaliação e consulta, né? A avaliação é justamente como a ouvinte falou. Ela quer saber o que precisa ser feito, fazer o seu orçamento, e a gente tem esse tipo de avaliação gratuita. Consulta é quando o paciente já tem um problema presente, ele vai ao consultório, né, fazer aquela consulta para saber qual medicação precisa tomar, quais hábitos precisam ser alterados para que ela possa ter uma saúde bucal devolvida. Isso aí é diferente, né? A consulta ela é diferente. A consulta tem algum tipo de intervenção do profissional, uma medicação ou um tipo de conduta para fazer com que aquela pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Porém, a nossa avaliação ela é gratuita, então você pode marcar de forma gratuita pelo nosso WhatsApp. O ouvinte, você já falou um pouco sobre isso, o ouvinte quer saber o seguinte: o cigarro é o maior vilão, então, dos dentes? O maior vilão, sem dúvidas, ele é o top 1. Se fosse as Olimpíadas, ele era campeão de todas as categorias. De ouro. Medalha de ouro em tudo. Gente, Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 99891-0201, 3421-4421 e no Instagram você encontra aí, @Caicó Sorridente. Algo mais, Caio? Só agradecer mais uma vez pelo espaço, Marcos, e agradecer também aos ouvintes pela interação. E a gente volta já já com mais